E aí, pessoal, boa noite. Estou chegando no horário um pouco mais tarde. Eu estou me acostumando com isso porque eu fico antenado das coisas que estão acontecendo e depois eu venho para cá para a gente fazer o nosso bate-papo da noite, né? E quem quiser assistir no outro dia vai ver a minha revisão. Eu peço que vocês deixem o like de vocês aí, dão um apoio para o nosso canal. Nós não pedimos nada de recurso, nada de dinheiro, né? A gente só pede que estejamos juntos aí nessa caminhada, mais uma luzinha, nem que seja uma luzinha muito pequenininha, dentro dessa escuridão que é a política nesse país, né? E não só de política, mas como de cotidiano, etc. Hoje nós vamos falar também muito sério a respeito de cotidiano. Mas eu queria começar com vocês tratando o assunto do momento, que é a posse do novo presidente do STF, Luiz Fux, né? Então, o presidente esteve lá. Eu tenho um videozinho que mostra a entrada dele e depois eu vou seguir e aí eu vou fazer minhas considerações, ok? Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto. O ministro Dias Toffoli foi homenageado durante a última sessão que presidiu no STF. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente acompanhado de ministros do governo. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Cheguei aqui pelo voto. Os senhores chegaram por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Quem assiste é o ministro Luiz Fux, que já percorreu em sua trajetória todas as instâncias da magistratura brasileira. O que eu acho disso? Qual é a minha opinião sobre isso? Vocês vejam bem, ele falou assim, não só o Executivo, mas também o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel muito grande na felicidade do povo brasileiro e nos destinos da nação. Então, foi, eu acho que um recado bem dado quando ele falou que chegou pelo voto do povo, né? E eles chegaram por indicação presidencial e que quando ele tiver uma vaga para indicar, ele vai indicar alguém para ajudar a casa a fazer isso que eu acabei de falar, deixar o povo feliz e, ao mesmo tempo, cuidar dos destinos da nação. Foi um recado muito reto, direto, com a presença do general Fernando, né, que é o ministro da Defesa. Né, os outros são afins, né, o advogado-geral da União, já tem esse contato, mas o general Fernando é uma resposta. Por que ele não foi com o Paulo Guedes? Né? Então, quer dizer, é uma resposta firme. Né, estou aqui. E essa resposta é para calar a boca de muita gente que ficou, ai, Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro... Gente, presta atenção, o presidente Bolsonaro é uma raposa antiga do Congresso Nacional. Ele é muito esperto. Esse fato de ser raposa não quer dizer que é ruim. Quer dizer que para pegar a raposa você tem que correr, você tem que ser mais rápido que ela, você tem que ser mais esperto que ela. Portanto, ninguém está caçando o presidente, não. Eu acho que o presidente que está caçando algumas pessoas aí que estão tentando deixar o Brasil bagunçado. Essa é a minha opinião. Ele não está sendo caçado, perseguido, não. Ele está se defendendo e hoje mostrou que está se defendendo muito bem. Realmente, eu acho que tem muita gente que deve ter ficado feliz com a atuação dele hoje. Não uma atuação teatral, não uma atuação política, mas uma atuação de presença, de caráter, de firmeza, de estar lá com a cabeça erguida, porque sabe que não deve nada para ninguém, muito pelo contrário. Muitas decisões que já tiveram aí no STF são decisões aí muito questionáveis por todo mundo, não só por mim, não. Por todas as pessoas. Só não são questionáveis por eles mesmos, daqueles que apoiam os interesses das decisões deles. Mas vamos em frente.
Eu vou colocar aqui parado, né, a live do presidente, porque eu vou até tirar o som e vou deixar ela rolando aí, para a gente poder ir conversando. Mas olha só as coisas que aconteceram nessa live, né? A Esther, de 10 anos, né, teve junto com o presidente. Né? A Esther, que já entrevistou o presidente quando o presidente era deputado federal, pré-candidato ainda à eleição. E o que aconteceu? Depois que acaba o presidente sempre pede, vai lá pro Pingo nos Is e tal. E aí eu peguei, fui pro Pingo nos Is e ouvi pelo menos o Fiuza, que eu acho que é importante citar. Ele falou que não gostou do presidente estar com a Esther lá, porque acha que isso não pega bem, porque ele fez até uma pergunta, pode gerar ruído, não sei o que lá. Eu digo o seguinte, eu até anotei, porque eu queria ter respondido diretamente para o Fiuza. Imagino como o presidente deve gostar da sinceridade, da pureza e da presença de uma criança, e ele está sempre cercado de crianças. Mateus 19,14 fala, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam. Completou ainda Jesus. O reino dos céus são semelhante a elas. Né? Então, quem se assemelha delas é do reino do céu. Eu vou trazer aqui até, vou parar um pouquinho aqui, e vou trazer aqui para a gente ler direitinho, porque eu acho que eu não anotei. Aqui está direitinho. Ó. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, a minha resposta para o Fiuza manda bem pra caramba, mas de vez em quando ele esquece quem é o Jair Messias Bolsonaro, como é que é a relação dele com as crianças, como é que é a relação dele com as pessoas de maneira geral, com os jovens, com as mulheres, com os negros, com os índios, com qualquer um. Tá? Ele se relaciona sem querer se aproveitar da situação, sem querer utilizar a imagem. Em momento nenhum eu não vi o presidente tentando utilizar a imagem da criança, muito pelo contrário, deixando a criança bem à vontade, falar. E por que não? E por que não mostrar para outras crianças que pode ser no futuro, crianças que vão ser, vamos dizer assim, vão ser crianças que vão estar produzindo, fazendo... Quem lembra da Simoni, entre outras crianças que começaram carreiras, quando eram muito crianças ainda, e como tem até hoje. Não tem aí esses programas de televisão que fazem as crianças lá cantar? Por que isso pode e a criança não pode trabalhar, não pode ter um ofício, qualquer que seja, desde que não seja um ofício abusivo, como trabalhar com carvão. Eu com 10 anos, 11 anos, 10 anos, por aí, eu era office boy. E ganhava meu dinheirinho, tinha lá meus troquinhos, aprendi isso, gostei, sempre gostei. Por isso eu resolvi estudar para ter um pouco mais de condições. E foi por causa de quê? Foi um trabalho que enobrece a gente. Portanto, o presidente citou também na live o caso daquele menino lá que foi ajudado pelo relojoeiro, o dono daquele estabelecimento, e depois via ser processado por apologia ao trabalho. Isso é um absurdo total. Tá? Ele citou... evitou também, foi muito bom na live do presidente, ele evitou o conflito e emitir opiniões sobre o que disse os ministros do STF, ou sobre o que ele disse aí que a gente acabou de colocar, né? Eu sempre digo o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. Então as pessoas falam assim, essa aqui foi outra também que eu vou pegar aqui, só um instantinho, já vou mostrar para vocês, só um instante. Olha o que o Rodrigo Constantino fala aqui, ó. Constantino, não quero ver tapinha nas costas entre ministros do STF e Bolsonaro. Por que não? O Birajara, mas depois de tudo que eles fizeram, não sei o que lá. Olha, Constantino, deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Quando Jesus falou, Pedro oferece a segunda face, ele não estava brincando, não. Ele estava dizendo assim, tenta não criar mais conflito do que já existe. Tenta não criar conflito com o seu irmão. Tenta compreender o seu irmão. Essa é uma verdade, parece piegas, mas é a pura verdade, entendeu? Então, assim, esse momento não era o momento de criar conflito, era o momento de mostrar posição e dizer assim, eu quero sim colaborar com o STF, mas o STF não está colaborando comigo. Isso praticamente obriga o STF a colaborar. Isso praticamente obriga o STF a ter que colaborar com o presidente da República. Por quê? Porque está todo mundo vendo o mau exemplo que o STF está dando a partir do momento que critica, que chama disso, chama daquilo. A cara do Alexandre de Moraes, quando o presidente entrou, ela foi maravilhosa. Maravilhosa. O presidente não deve ter confirmado a presença dele, mas foi convidado. E chegou em cima do laço. Porque eu acredito piamente que ele deve ter deixa eu tirar aqui, deve ter
um motivo muito forte, do tipo, vamos dizer assim, eu quero mostrar a posição, eu quero mostrar que eu estou aqui, eu quero mostrar que eu não estou fugindo da raia, eu não devo nada. Isso é muito bom, isso é muito bacana, entendeu? Então, eu acho que essa aqui do Constantino, deixa eu voltar lá no Consta. Vamos ler aqui o que ele colocou. Nessa quinta-feira, 10, o ministro Luiz Fux assumiu como presidente do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Dias Toffoli. E a troca da liderança do Supremo foi tema de discussão nos comentaristas 3 e 1 da Jovem Pan. Para Rodrigo Constantino, o ministro terá algum desafio pela frente, explicou que espera desse novo mandato. Abre aspas para Rodrigo Constantino. Eu não espero nunca muito dessa turma. Espero que me surpreenda. Mas ele me parece menos pior do que muitos pares ali. O que deveria ser feito? É uma resposta muito simples. Resguardar a Constituição é a premissa básica. Comentou né, o Rodrigo Constantino. Ainda de acordo com o comentarista, a liberdade é fundamental para o cargo. Aí vai lá. Eu não quero, abre aspas Constantino de novo. Eu não quero ver tapinha nas costas entre eles, presidente e ministro. Eu quero ver independência dos ministros. Fazendo um paralelo com a entrevista do presidente americano Donald Trump, Constantino explicou a importância do Supremo. O presidente do Trump disse que, em uma entrevista, que tomou pública uma lista com mais de 20 potenciais nomes para a Suprema Corte. Ele falou isso porque essa é uma das funções mais importantes do cargo, escolher um ministro para a Suprema Corte. Nós, brasileiros, sabemos o custo de ter um partido radical no poder. Do PT a gente se livrou, mas dos ministros que eles indicaram, não. Essa turma que é ativista me assusta muito mais do que os ministros corruptos. Espero que Fux não vá por essa linha. Finalizou aí, eu abri aspas desde da parte que ele falou aqui, né? Nós brasileiros e tal. Então, desde o presidente Trump, quando ele comentou, né, eu finalizei agora aqui com essa linha, espero que o Fux não vá por essa linha, e é essa a opinião do Rodrigo Constantino. Mesmo assim, eu continuo dizendo, olha só, as pessoas querem, eu queria que o Bolsonaro, por exemplo, entrasse na live de hoje dizendo assim, eu fui lá, eu acho isso do Luiz Fux, eu acho aquilo, agora sim, agora não. Isso não é comunicação. Vamos lá. Evitou conflito, né, quando não quer dois não brigam, né? A posição do presidente pode ser considerada apática para alguns, eu acho que não foi, né, para a população, mas é muito sábia. Sabedoria essa que o presidente penou muito a ser convencido pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que deu um show em sua entrevista no programa Pânico. Gente, no programa Pânico, o ministro Fábio Faria, ele falou o seguinte, foi bem simples assim, às vezes o presidente vai falar, olha, o que ele veio falar na live? Ele veio falar na live determinadas coisas, por exemplo, como o problema do arroz, né, que ele está dizendo que vai importar arroz, porque esse auxílio emergencial, ele acabou fazendo com que as pessoas tivessem um ganho nos seus rendimentos, e gente que não conseguia tirar talvez R$600 por mês passou a fazer uso desse dinheiro, isso foi um boom no mercado, e o consumo aumentou muito, até porque as pessoas estavam em casa, quem podia garantir o seu ia lá e buscava. Muitos até também, puxados por essa onda de vai ter desabastecimento, correu para o supermercado e encheu, parecendo que nós estamos nos Estados Unidos, que tem que encher as coisas porque está vindo um furacão. Então, assim, não teve desabastecimento, mas houve sim, nesse terceiro trimestre aqui, aumento de queda na arrecadação e aumento de inflação por causa da demanda. A demanda é maior do que a procura é maior do que a demanda, desculpa. A procura é maior que a demanda. E isso ocasionou um preço mais alto. Mas vamos entender o seguinte. Agora, com a situação do presidente estar importando arroz e colocando no mercado, que eu acho uma situação complicada do ponto de vista do agricultor, né, que trabalha com arroz, do rizicultor, eu acredito que tem que ser muito bem colocado isso aí pela ministra da Agricultura, porque senão vai quebrar muita roseira também. E isso aí, a longo prazo, leva o quê? Se planta mais soja, se planta menos arroz. Essa jogada, a ministra Tereza Cristina tem que ver muito bem. Tá? Porque eu conheço isso aí, que eu morei no sul, e do agronegócio a gente olhava assim um pouquinho, tinha anos que o cara falava, não vou plantar arroz esse ano, eu vou plantar mais soja, porque soja dá mais dinheiro, o arroz está muito barato, isso tudo tem que ser analisado a longo prazo, e eu acredito que nós temos equipes muito competentes para fazer isso aí. Bom, eu vou passar em frente aqui, né,
vamos em frente aqui com os assuntos que nós temos ainda hoje. Outro assunto importante que eu queria trazer para vocês é esse aqui. Guedes se afastou da negociação com o Congresso e fala em fim de voluntarismo. Isso aqui não é uma coisa boa. Segundo o ministro, ele está dormindo mais tranquilo, pois o governo achou um eixo com a articulação política. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declara que se afastou da negociação com o Congresso Nacional. Ele fala do fim do voluntarismo, ou seja, ele deve estar cansado de bater na porta e só tomar porrada. E toda hora é o presidente do Senado, ou é o presidente da Câmara, vão testando a paciência dele. Pelo jeito, a paciência do Paulo Guedes está terminando com essa articulação política que ele achou que era necessário, que podia fazer. Ele acrescenta que está dormindo mais tranquilo, né, como eu já falei. Em um debate sobre a reforma administrativa realizado na quarta-feira 9, Guedes destacou que as mudanças serão aprovadas ainda em 2020. Depois dos atritos com o presidente da Câmara, atritos esses que a imprensa causa, né, porque ela leva o microfone lá para a boca do presidente da Câmara e o Rodrigo Maia, ele pega e fala as coisas para aparecer, para virar manchete. E a imprensa está sempre procurando ele, e isso gera estresse, porque toda hora o Guedes está querendo botar panos quentes, toda hora o presidente da Câmara ou do Senado estão querendo guerra com o Paulo Guedes. Mas vamos lá. Aí, depois de atritos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia afaga o deputado, mas diz que se recolheu. Aí, abre aspas para eles, aí o governo consegue decidir e encaminhar de uma forma mais adequada, que não seja um ministro dependendo também de um olhar generoso e amigo. Faço questão de registrar que nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre nos ajudou em todas as reformas. Tivemos agora um desalinhamento, que nota quando ele fala, sempre que houve uma rusga grande mesmo, mas é natural porque eu tenho de proteger a União. O meu recolhimento é só isso, nada pessoal. Tenho muita gratidão, faço esse agradecimento ao Rodrigo. Só agora estou enquadrado em um regime de comunicação política regular. Acabou meu voluntarismo, afirma. De acordo com Paulo Guedes, a reforma administrativa trará a economia de 30 bilhões em 10 anos. O ministro lembra que as mudanças valerão apenas para os novos servidores, mas que defende a meritocracia para o topo do funcionalismo. Tem que haver uma valorização da meritocracia. Abre aspas para ele. Né? Tem que haver uma valorização da meritocracia. Então, todos esses direitos, direito de estabilidade, de emprego, progressões salariais, tudo isso tem que vir da meritocracia. Não é nada assim no serviço público brasileiro. É uma distribuição quase socialista. A dispersão do salário do Supremo, de um recém-ingresso na carreira judiciária, é ridiculamente baixa. Né? Afirma Guedes, detalhando que a carreira fará regulamentações necessárias. Em uma fala anterior à de Paulo Guedes, durante o evento da IDP, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu uma reforma abrangente. Abre aspas. Seria muito importante que a gente pudesse fazer uma reforma de todo o serviço público, também do Judiciário, do Ministério Público, das Forças Armadas, que a gente já não tivesse dado a nossa contribuição, mas nada que seja feito sem diálogo, no meu entendimento, vai alcançar o parlamento. Ressalta o deputado Rodrigo Maia, cita que o salário médio dos servidores da Câmara é 35 mil. Além da reforma administrativa pela proposta de governo, a Câmara também estaria estudando mudanças no estrutura legislativa. É isso aí, tá, gente? Então, assim, o Rodrigo Maia está querendo fazer esmola com o chapéu dos outros, né? Fazer esmola com o dinheiro dos outros, né? Então, assim, como assim? A reforma que tem aí é a reforma que pode passar. Se o presidente Bolsonaro apresentasse uma reforma que fosse muito ampla para o judiciário, muito ampla para o legislativo, ela não iria passar. E outra coisa, o executivo, de maneira geral, são os menores salários do Brasil. Tá? Os executivos são os melhores salários do Brasil. Outra coisa, imbecil, é você comparar a ignorância, a idiotice, né, que eu até vi outro dia
acho que era um ministro da AGU, não sei se é ministro da AGU, acho que é ministro da AGU, ele falando a diferença das carreiras de Estado. Eu queria que o presidente Rodrigo Maia me definisse o que é uma carreira de Estado, porque ele não sabe nem o que é isso. Eu duvido que ele tenha segurado um fuzil na mão dele algum dia. Então ele não sabe o que é uma carreira de Estado. Quem não entende o que é carreira de Estado, eu sinto muito. Acho que não deveria existir carreira de Estado no Brasil, que é para ver a falta que a carreira de Estado faz. Todo mundo acha, não tem que ter exército, tem que ter marinha, tem que ter aeronáutica, mas quando falta, né? Quando não tiver e tiver um país batendo na porta, eu vou entrar, eu quero ver como é que vai ser. Aí você tem que ter uma força armada fraca, uma força armada que acontece, por exemplo, o que aconteceu no Haiti, né? Que a Força Armada se dissolveu e os grupos narcotraficantes e entre outros grupos, né, mas narcotraficante mesmo, começaram a lutar entre si pelo controle do tráfico e pelo controle das cidades, escravidão, teve um monte de coisa. Por isso que o Brasil foi lá junto para o Haiti, né, junto com os demais países que fizeram a missão da MINUSTAH. Então, gente, é muito fácil falar de carreira de Estado, né? Carreira de Estado é exclusivo, enquanto que uma carreira pública como do funcionalismo público ela não é exclusiva, você pode ser advogado da União, e se não tiver conflito de interesse, você pode ser advogado civil, ou pode ser advogado criminal. Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá? Então, como sempre, o Rodrigo Maia querendo falar em nome do Congresso, ele não fala em nome da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia ele é um xerife, é um xerifão. Ele pauta, ele coloca na pauta tudo, mas ele não fala em nome dos deputados. Tá? Ele pode até, quando ele fala a favor daquilo que ele quer e os deputados querem, dar uma união ali. Mas se for aquilo que os deputados acham que não tem união, e ele é voto vencido, como acontece costumeiramente, só que ninguém fala nisso, né? Vamos em frente? Vamos falar de responsabilidade? Tá todo mundo falando de um monte de coisa aí, menos aquilo que é importante, gente. Olha só isso aqui, ó. Eles não falam de responsabilidade, que o presidente da República está sendo genocida. Então o que é isso aqui, ó? MP, medida provisória que liberou mais de 400 milhões para a Covid, perde a validade. Com a perda da validade, a medida provisória de 353 milhões que não foram empenhados ficam parados até que seja adicionado por ato administrativo. A medida provisória 965/20, que liberou 408 milhões para as ações de enfrentamento ao coronavírus na segurança pública, perderá a validade hoje. Perde a validade hoje. Por falta de votação na Câmara e no Senado. Isso aí que é genocídio, tá? Isso é genocídio. A medida provisória foi editada em maio de 2020 e até dia 8 de setembro, apenas 55 dos 0,8 milhões, do 14%, foram comprometidos. Isso está certo. Por quê? Porque o governo não vai sair dando dinheiro se não gastou, mas o Congresso tinha que votar essa MP antes que ela caducasse, para que se possa utilizar do que precisasse para sair dessa MP. Tá. 14% do total previsto. Foram comprometidas as compras de 16,1 milhões efetivamente já gastos. Os dados são do relatório da Consultoria do Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Com a perda da validade da medida provisória, os 353 milhões que não foram empenhados ficam parados, até que sejam direcionados para outro ato normativo. Na falta desse ato, o dinheiro apenas passaria a compor o balanço da União. A MP liberou recursos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública para aplicar ações de combate à pandemia realizadas pelo próprio Ministério e órgãos vinculados. Polícia Rodoviária Federal, Fundação Nacional do Índio, Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Segurança. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal concentrou a maioria dos gastos efetivamente pagos, 20 milhões. Direcionados ao órgão, e 11,6 milhões estão sendo empenhados, e 9,2 milhões foram efetivamente pagos. A FUNAI também utilizou a maior parte dos recursos liberados pela instituição, que recebeu 7,5 milhões pela MP e empenhou 6,5 milhões, sendo que 2,4 milhões já foram pagos. Então, portanto, aqui mostra quem é que está deixando de fazer as coisas. É o governo? Não. Ah, mas o governo gastou pouco. Graças a Deus, então significa que não precisou gastar mais. Então, esse é o genocídio. O Congresso Nacional e o Senado, quando tem coisa que não é de interesse nosso, que a gente fica chateado de estar indo tão rápido como MP de maconha, como MP 2630 para calar a boca, a nossa voz, eles votam rápido. Né? O Senado vota rápido, quando é para derrubar o veto do presidente, eles votam rápido. Agora, quando é para votar uma coisa
Pandemia, tá? Pandemia. Eles estão deixando a desejar. Isso aí é genocídio. Vamos lá, gente, vamos em frente. Mourão diz que queimadas no Pantanal são sazonais. E são mesmo, tá? Incêndios de grandes proporções atingem a região há 40 dias e queimaram 12% da vegetação local. Atualmente, o Pantanal enfrenta piores queimadas dos últimos 20 anos. Além da vegetação, os animais também estão sendo diretamente ligados. O governo não esconde a preocupação com os incêndios do Pantanal e atinge a região há mais de 40 dias. Já queimou 12% da vegetação local. Ninguém falou nada no Greenpeace, ninguém falou coisa nenhuma. Eu sou pantaneiro, não vi ninguém falar nada. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que comanda o chamado Conselho da Amazônia, responsabiliza a seca na região que se arrasta há anos. Segundo ele, o problema é tão grande que as chamas se alastram também pela Argentina e Bolívia. O vice-presidente explica que não há como comparar a situação do Pantanal com a da Amazônia. O Pantanal, segundo ele, é do 10º tamanho da Amazônia. As soluções acabam sendo diferentes. Atualmente, o Pantanal enfrenta as piores queimadas dos últimos anos. Além da vegetação, os animais também estão sendo diretamente atingidos. O fogo coloca ainda em risco, inclusive, espécies ameaçadas de extinção. Eu não vou colocar aqui porque não é o caso, mas pode ter certeza que o governo federal está fazendo combate ao Pantanal, mandando aviões para o Pantanal para jogar água e combatendo. Claro que a imprensa sempre vai jogar para o lado mais escandalizante, né? Surgiu na imprensa esses dias passados aí a informação de que Bolsonaro estaria querendo fazer um tabelamento de preços em relação a arroz e outros produtos da cesta básica. E aí ele vem e fala o seguinte, ó, que é o Salatino, é outro site que eu gosto muito, Luiz Salatino, gente boa pra caramba, meu amigo, e a gente está sempre prestigiando o site dele, tá? Pré-candidato para vereador de Porto Alegre, e é apoiador do presidente. Mas vamos lá. Não existe canetaço para resolver o problema da economia, enfatizou o presidente brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, dia 9, que o governo não vai interferir de jeito nenhum no mercado. Ele falou isso de novo hoje na live, tá, gente? Ele falou de novo que não vai interferir. A declaração acontece meio aumento dos preços dos itens que compõem a cesta básica do brasileiro. Em interação com os apoiadores na chegada do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro declarou, abre aspas, presidente, conversei com 2 autoridades do mercado, está na ponta da linha. O preço chega para eles e eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica, que, dando auxílio emergencial, houve um pequeno aumento no consumo. Houve mais exportação por causa do dólar, sabemos disso. Então, são as duas demandas que aumento do consumo do brasileiro e mais exportação, que acabou aumentando, como eu falei lá, ali acrescentou. Os risicultores, plantadores de arroz, estavam com prejuízo há mais de 10 anos, mas está sendo normalizado isso aí. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum. Não existe canetaço para resolver o problema. O que se diz, a ministra Tereza Cristina fala que no ano que vem nós vamos ter uma super safra de arroz, e aí essa super safra vai ajeitar o valor dele no mercado, mas antes disso vai ser feita a importação, como o próprio presidente adiantou. Ok, gente? Então sobre isso era isso aí. Hoje o seu Felipe Santa Cruz estava lá, né? Fazendo conversa lá, diz que alfinetado no presidente. Grandes coisas que esse cara fala que vai fazer diferença para o presidente, né? Agora, vamos falar sobre ele. O atual presidente da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz, foi delatado pelo ex-presidente da Federação dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, olha aí, Orlando Diniz. Em colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal, Diniz afirma que Santa Cruz lhe pediu pagamentos em espécie, ou seja, em cash, em dinheiro, em grana, em tutu, né, a fim de financiar sua campanha de reeleição da OAB do Rio de Janeiro em 2014. A informação é da CNN Brasil, no site MS Conservador, que é um site que eu recomendo para vocês. Eu sei que tem muita notícia do MS, mas também tem muita notícia legal de fora também. Tá? Vamos lá. Abre aspas. Para o... Vamos ver. Do texto da delação do... deixa eu ver aqui o nome dele mesmo. Orlando Diniz. Tá? Abre aspas para Orlando Diniz. Como naquele momento o colaborador estava com poucos recursos, ele e Felipe Santa Cruz concordaram de fazer... Opa, isso aqui é a delação, tá? O texto da delação já está como já feito a observação. Como naquele momento
o colaborador estava com poucos recursos, ele e Felipe Santa Cruz acordaram de fazer um contrato com Anderson Prezia Franco, cujo objetivo seria consultoria e assessoria jurídica para a contratada, a FEComércio, que o objetivo era apenas promover uma transferência de recursos a Felipe Santa Cruz, que os honorários de Anderson Prezia foram no valor bruto de R$120 mil, que Anderson Prezia não prestou serviço efetivamente, uma vez que as causas já estavam cobertas por outros escritórios, diz o texto da delação. Anderson Prezia, segundo Diniz, era considerado um homem da mala de Santa Cruz. Abre aspas de novo para a delação dele. Que esse contrato foi firmado com o único objetivo de repassar os recursos para as campanhas internas de Felipe Santa Cruz na OAB, no valor de R$120 mil, que se tratou de transferência de recursos para as campanhas, foi um primeiro movimento, uma espécie de gesto de boa vontade, que o colaborador então entendeu que Anderson Prezia Franco era o homem da mala de Felipe Santa Cruz e apenas face ao pedido direto de Felipe Santa Cruz ao colaborador é que o contrato foi assinado, diz outro trecho. Diniz também afirma que o seu contrato com Santa Cruz era importante na medida em que ele pretendia se manter à frente da FEComércio e ascender à Confederação Nacional do Comércio, pois um dos sindicatos que fazia oposição a seu comando na FEComércio passou a ser controlado por Santa Cruz. Preso em fevereiro de 2018, na Operação Jabuti, um desdobramento da Lava Jato, Diniz é acusado de gastar mais de 100 milhões em contratos irregulares da FEComércio. Fonte: Conexão Política. MS conservador não aceita dinheiro público, e muito menos financeiro de políticos e partidos políticos. Somos um grupo de voluntários atuando para levar sempre a verdade e o crescimento do conhecimento conservador. Eu recomendo o MS conservador. Para finalizar, pessoal, eu queria trazer aqui um último tema. Esse tema é muito importante, inclusive eu estou também de amarelo aqui por causa disso aqui, que hoje nós hoje nós vivemos, vamos falar assim, né? Ia falar vivemos porque devemos viver. O Setembro Amarelo. Hoje é o Dia Internacional, né, de enfrentamento ao suicídio. Né? Acho que a palavra mais correta é essa. Tá? Então, esse é o mês de prevenção ao suicídio, e hoje é o Dia Internacional de Enfrentamento ao Suicídio, e a gente vai trazer um pouquinho aqui de palavras, né, a respeito dessa dinâmica que é. Né? Então, você tem esse site, eu achei muito completo esse site setembroamarelo.com, né? Eu vou trazer um audiovisual aqui para vocês, e depois eu queria trazer para vocês aqui umas palavras minhas aqui a respeito do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Parece besteira, mas não é. Setembro. Depois de agosto e antes de outubro. 1 entre 12. Nada demais. E amarelo. Uma das 3 cores primárias, a cor do sol, das faixas na estrada e dos girassóis. Setembro Amarelo. Pra falar a verdade, eu nunca entendi muito bem o que esse mês e essa cor faziam juntos no meio de tantas postagens, placas e cartazes. Pra mim, setembro sempre foi só mais um mês, e amarelo só mais uma cor. Mas nos últimos meses eu conheci uma garota que me mostrou que é muito mais do que isso. Muito mais do que um mês e uma cor. Muito mais do que placas e postagens. Setembro Amarelo representa algo que precisa ser discutido. O suicídio. O suicídio é um problema que mata em média uma pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo. É a segunda principal causa de morte entre os jovens. A decisão de tirar a própria vida é algo multifatorial. Uma pessoa se sente compelida a encerrar a sua vida por uma série de motivos, que na imensa maioria dos casos estão associados a transtornos neuropsiquiátricos, e o principal deles é a depressão, que muitas vezes é confundida com uma simples tristeza passageira, o que não é. Essa história de tudo bem, isso tudo logo vai passar, muitas vezes não passa. O cérebro de uma pessoa com depressão é um cérebro alterado, diferente. Alteração tamanha que muitas vezes leva a pessoa a um ato de desespero extremo como o suicídio.
Por mais que seja quase inevitável que não fiquemos procurando por uma única razão que justifique uma atitude como essa, não existe um motivo específico. O suicídio é algo muito difícil de compreender, principalmente para quem vê do lado de fora. Por isso existe um incômodo tão grande em relação a esse assunto. Muitas vezes, por essa ignorância comum e essa falta de empatia, o suicídio é visto como um ato de fraqueza. Por outro lado, existem pessoas que o veem como um ato de coragem, já que se desprender da vida, que é algo tão valioso ao meio comum, não é algo simples. Mas a realidade é que o suicídio não é um ato de coragem, e muito menos de fraqueza. O suicídio é um ato de desespero. E uma vez eu ouvi a seguinte metáfora que me marcou muito. Imagine uma pessoa que está em um prédio pegando fogo, e ela se vê encurralada, não consegue abrir a porta, chegar até a escada ou deixar o apartamento. E a única alternativa que ela enxerga é pular. Setembro. Depois de agosto e antes de outubro, 1 entre 12, mas significa muito. Esse mês foi escolhido por internacionalmente o dia 10 de setembro ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E amarelo, uma das 3 cores primárias, a cor do sol, das faixas na estrada e dos girassóis. A cor da campanha foi adotada pela história de um jovem americano de apenas 17 anos, que tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. O ponto é que muitas vezes vivemos num ritmo tão acelerado e com tantas coisas em nossa volta que não percebemos nada que está acontecendo ao nosso redor. Num ritmo tão acelerado, mas tão acelerado que só paramos para ver quando já é tarde demais para fazer qualquer coisa. Ou quando algo nos obriga a parar, como um semáforo, que no meio da loucura da vida te obriga a frear e respirar. E talvez esse vídeo seja o seu semáforo. E se num semáforo temos o verde como ir e o vermelho como parar, o amarelo significa atenção, para você olhar ao seu redor e perceber tudo o que está acontecendo e ter certeza de que não existem pessoas ao seu lado que precisam de ajuda. Um abraço, uma palavra, uma atitude. Isso pode fazer toda a diferença, antes de simplesmente acelerar e continuar seguindo. So